Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Olha só. Vamos... Aqui ó, banheiro do Cali. E é aqui que a gente vai gravar hoje. Vamos ficar um pouquinho no banheiro, que o pessoal chega sempre no banheiro do Cali, fica olhando as plaquinhas, né? E diz que é muito legal. Então, para vocês conhecerem, hoje o banheiro do Cali, o banheiro dos Budas, vamos gravar no banheiro. Então, cá estamos no banheiro dos Budas, né? Existem 3 banheiros aqui no Cali: o banheiro dos Budas, que é este, o banheiro dos Magos, que é lá embaixo no dojo, e o banheiro dos Alquimistas, evidentemente, ao lado da cozinha, porque ali acontece a verdadeira magia que alimenta a nossa pança por este plano. E neste vídeo, como poderia ser, né? Não poderia ser diferente, é um vídeo um pouco mais descontraído, onde dá para ser assim mesmo, e é um Hélio Responde. O Hélio Responde agora dentro aqui do canal do Cali, e trouxe hoje 3 questões. Peço desculpas também, porque geralmente dentro dos banheiros tem um pouco mais de eco, né? Mas isso nós relevamos. Então, vamos começar aqui com algumas questões. Haviam outras, mas eu não consegui pegar todas nesse vídeo, mas eu prometo que em seguida eu faço um outro para responder as outras questões que vocês têm deixado nos comentários do vídeo, que aliás eu já deixo aqui a recomendação para seguirem colocando essas perguntas nos comentários para que eu colete e responda numa próxima oportunidade. Num próximo Ele Responde aqui no canal do Cali. A Thaís Laporta traz uma questão que é a seguinte: Hélio, parabéns pelo trabalho lindo que o Cali está desempenhando. Adorei esse formato do vídeo. Estava se referindo ao outro Hélio Responde anterior, né? Queria pedir para você falar sobre as linhas de tempo e as realidades paralelas. Você acredita que podemos acessá-las conscientemente? Grande abraço, paz e luz. Esse é um tema um tanto quanto desafiador de se abordar, né? As linhas de tempo, as realidades paralelas, elas existem, em primeiro lugar? Eu acredito que sim, elas existem. A gente pode observar que às vezes nós moramos num apartamento, num prédio, né? E nós sequer convivemos, sequer vemos o nosso vizinho. Por mais que dentro do espaço-tempo nós estejamos conectados, a nossa realidade ela é muito distinta, tanto que eu quase nem vejo meu vizinho, por mais que ele seja o meu vizinho de porta. Isso implica que ele está vivendo uma realidade muito diferente daqui que eu estou vivendo, tanto que as ressonâncias fazem com que a gente nem se encontre, por mais que nós sejamos vizinhos. Mas não apenas isso, né? Esse tema ele se estende para muitas percepções, muitas reflexões. Como por exemplo, hoje eu estou aqui trabalhando no Cali, né? Fazendo os vídeos, trabalhando com esse lado da espiritualidade, com o trabalho na internet, administrativo aqui no Cali também. Mas houve um tempo em que eu queria ser cacique. Eu queria ser índio, né? E até a minha avó, ela me contou esses tempos uma história que foi quando eu percebi que eu não podia ser índio, porque eu cheguei para ela quando pequeno, quando criança, e disse que eu tinha entendido que eu não podia ser índio, porque para que eu fosse índio eu tinha que ter nascido índio, e assim iria viver dentro daquela comunidade, dentro de uma aldeia, fazendo todos os afazeres que uma vida nesse sentido se faz, né? Mas isto, de certa forma, criou em mim uma realidade paralela. Existe uma parte minha que ainda está conectado com isso. E é necessário que eu transforme toda essa minha intenção de ter me tornado um índio para que eu consiga hoje estar íntegro aqui e florescer da melhor forma possível. Porque é como se fosse pequenos galhos que vão roubando a seiva principal para crescer o nosso tronco, que é a nossa vida no aqui e no agora. Quando a gente tem alguns desejos reprimidos, algumas vontades que nós alimentamos um certo tempo, mas não fomos adiante, não executamos elas, e elas ficam ali, nós achamos que um dia nós vamos retornar a elas, ou não assimilamos, não olhamos para elas, não compreendemos plenamente, elas ficam como galhos que ficam roubando a energia para eu me manifestar 100% no meu aqui e no meu agora. Então eu acredito que nós temos que olhar para todas as nossas
questões internas, nossos desejos reprimidos e assimilar todos eles, para que a gente consiga estar 100% no aqui e no agora e florescer da melhor forma possível com toda a plenitude do nosso vigor, da nossa consciência e da nossa alma. Porque o que o momento está nos pedindo é que nós estejamos conscientes 100% no aqui e no agora. Tanto é verdade que nós não nos recordamos, a grande maioria de nós, das nossas experiências passadas em outras vidas, em períodos intermissivos. Isso porque nós não temos condições ainda de lidar com tudo isso, porque a gente poderia imaginar uma outra vida em que eu fui mais feliz, estava num contexto um pouco mais agradável, ficaria apegado àquela situação e não viveria com plenitude esse meu momento. Mas eu só consigo ter um verdadeiro crescimento quando eu estou presente. E este véu do esquecimento que todos nós temos, ele vem nos auxiliar também nesse processo, para que a gente consiga caminhar com firmeza neste nosso momento, nessa nossa vida em que nós estamos. Agora, se porventura nós lembrarmos de todas as nossas experiências anteriores, nós conseguimos acessá-la conscientemente, como tu está colocando aqui, através da nossa memória. Nós voltamos no tempo pela memória, que é um atributo da mente, e nós conseguimos sentir. Se nós estamos sentindo, aquilo ali é verdade. Então, penso que sim, a gente consegue voltar no tempo em outras linhas de tempo, em outras realidades. Semelhante quando, por exemplo, a gente recorda de algo da nossa infância, algo que aconteceu na nossa vida, como, por exemplo, que eu contei aqui para vocês na historinha do índio. E claro, né, existe uma outra questão também, aí se a gente for para as realidades astrais, para os planos mentais. Existem sim, nos planos astrais mais elevados, naqueles planos mais luminosos de consciência, como se fossem museus do tempo, em que nós entramos em um museu, entramos em um aparelho tecnológico e nós retornamos num momento do espaço-tempo para vivenciar tudo o que aconteceu num determinado momento da história. Existem museus no astral que a gente pode entrar e viver ao lado de Jesus, por exemplo, e observar a vida dele, como ele atuou, o que ele fez no tempo em que esteve vivo. E isso, de certa forma, é acessar uma realidade paralela, mas não que ela esteja acontecendo nesse nosso momento, mas sim que isso ficou impregnado na memória do cosmos, na memória do éter, né? Ou de Akasha, do espaço-tempo, e nós conseguimos revisitar isso sem problemas nenhum. E em outro patamar, em níveis mentais, também é possível fazer esse deslocamento no tempo, tanto para frente quanto para trás, mas isso é um pouco complexo, a gente não precisa entrar em detalhes agora, até porque eu não tenho a compreensão profunda e integral disso tudo, mas vamos deixando. Pode ser que ali na frente eu tenha assimilado isso melhor e volte a falar com vocês. Mas agora, para nós darmos continuidade, eu espero que esteja esclarecido um pouco mais, Thaís. Obrigado pela tua colocação. Tem aqui a pergunta da Manu Pereira. Ela diz: oi, amigo Hélio Gabriel, sou eu. Oi, amiga Manu Pereira. Afinal, qual o lado yin e o yang do corpo segundo as filosofias do Oriente? O que é o yin e o yang? O yin é toda a parte mais receptiva, mais passiva, mais interna. O yang é o mais ativo, externo, extrovertido, o dia, o sol. Em compensação, o yin é a noite, a lua. Mas isso se reflete e se manifesta também no nosso corpo. O que é o yin em nós? O yin se manifesta em nós do lado esquerdo, que é o receptivo, na parte de trás, que é o anterior ou o interno, e na parte de baixo do corpo, que é o introvertido. Assim como o yang se manifesta na parte direita, na parte frontal e na parte superior. E o yang, sendo o positivo, tem uma curiosidade muito legal, né? Que muitos povos do espaço e muitas tradições ancestrais que carregavam uma sabedoria, elas se cumprimentavam dessa forma, estendendo o braço direito à frente. Isso depois foi deturpado por algumas civilizações, algumas pessoas aqui no planeta Terra, a gente sabe bem quem é, não preciso nem citar. Mas por que isso, né? Porque quando estendemos a mão acima, à frente e o lado direito, nós estamos projetando o que há de mais positivo, as melhores cargas para quem nós estamos reverenciando ou cumprimentando. Então seria isso, no corpo humano o yin e yang se manifestam dessa forma. E também o lado de dentro é o yin e o lado externo é o yang. Espero que tenha ficado claro também. Agora uma questão da Shirley Marques, né? Que gostaria de ouvir
um pouco mais sobre as posições de meditação. Que isso influi em alguma coisa? Influi. Alguma coisa influi. Eu até aconselho você a olhar nos vídeos anteriores aqui no canal, posso deixar a recomendação aqui, que eu fiz um vídeo apenas sobre isso, né? Sobre as posturas durante a prática da meditação. Eu apenas aconselho que não deitemos para fazer a meditação, porque o mais importante é nós estarmos confortáveis, mas não deitar, né? Porque deitar, ó, a Lauren está saindo ali agora, por esse barulhinho. Mas não deitar porque existe uma tendência que a gente adormeça. E quando nós estamos na prática da meditação, não é muito bom que a gente durma. O propósito, o objetivo é outro. Mas claro que se você tiver alguma questão física muito complicada e for meditar apenas deitado, é melhor fazer deitado do que não. Aí, retornando. Tive uma pequena questão aqui. Caiu a internet, estavam fazendo uma live das práticas de yoga ao vivo e aí caiu a internet e deu um corte ali, mas foi tudo normalizado em questão de 10 segundos. Espero que tenha respondido essa questão, Shirley, mas realmente aconselho olhar esse vídeo que eu deixei na recomendação aqui. Inclusive existe uma série toda sobre meditação, né? E depois temos aqui no canal também algumas práticas de meditação que eu aconselho você fazer, tá bem? E voltando aqui para as questões, tem mais uma do Giovanni Florencio. Ele coloca o seguinte: você conhece o livro do Karma Yoga de Swami Vivekananda? Ele fala também sobre a ação correta e sobre o não agir. Acho que é válido para discutir. Comentou isso dentro daquele vídeo, qual era? Observar para dissolver, né? Que eu falei da verdadeira ação, a ação dos grandes magos. E sim, conheço o livro, né, de Vivekananda, o Karma Yoga, o yoga da ação, né? Karma é ação, o yoga tem algumas traduções possíveis, que é a própria união, é ação também uma delas, outra é adequar-se, que é ao qual eu gosto mais, mas conheço, e Swami Vivekananda foi um dos grandes yogis, um também dos responsáveis por trazer o yoga para o Ocidente, foi um dos primeiros. Até o pessoal dentro desse meio da espiritualidade faz algumas piadas, umas brincadeiras. Não sei se vocês conhecem o trabalho do Wagner Borges. O pessoal pega no pé um pouco do Wagner, falando que ele seria uma reencarnação de Vivekananda, porque há uma proximidade estética e corpórea do Wagner com Vivekananda, mas isso eu não sei dizer se é real, não sei dizer se Wagner já afirmou isso, colocou isso, mas também pouco importa, porque o que importa, como eu falei no início do vídeo, é quem nós somos agora, não o que nós fizemos ou o que nós deixamos de fazer, mas o que nós estamos fazendo nesse nosso momento atual. E de qualquer forma, aconselho também, junto com o Giovanni, a nós conhecermos o trabalho de Vivekananda, conhecermos o Karma Yoga, um caminho da autorrealização. E assim é como nós trabalhamos, como eu pretendo e busco trabalhar também dentro dos trabalhos que desenvolvo, dentro do curso expansivo de espiritualidade também, que são os 3 pilares, né? O pilar do conhecimento, do autoconhecimento e da prática do bem. A prática do bem seria o Karma Yoga, o que seria na percepção yogi, na nomenclatura yogi, o conhecimento seria o Jnana Yoga e o autoconhecimento, bem, aí seria o Bhakti Yoga ou o Kriya Yoga, enfim, é uma das percepções, uma das analogias possíveis. Então eu agradeço muito as suas perguntas. Passando um trem aí, eu acho. Então eu agradeço muito as suas perguntas, suas colocações, a sua companhia até esse momento do vídeo. Deixe aqui embaixo as suas perguntas para a gente conversar mais e mais nos próximos vídeos. Deixa o like também se você gostou. E é isso, pessoal. Um grande abraço de luz, fiquem na paz e até o nosso próximo encontro.